o meu microfone também? Ótimo, muito bom. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou pastor aqui do Paróquia e é sempre uma alegria e um privilégio estar compartilhando aqui com vocês as Escrituras. Hoje nós estamos no nosso último episódio da nossa série De Dentro para Fora, falando sobre alegria. Eu não sei quantos motivos você tem nesse dia de hoje para se alegrar, mas que bom que nós temos o dia que o Senhor fez para poder fazer aquilo que também fomos chamados a fazer. E a alegria está muito relacionada a contentamento, ao quanto nós estamos satisfeitos com as boas coisas que Deus tem feito com nós e quantos dias difíceis também são presentes divinos para moldar o nosso coração, aperfeiçoar o nosso caráter e deixar cada dia mais e mais a cada um de nós parecidos com Jesus. E é muito bom poder falar então sobre essa alegria. E eu não vou ficar o tempo todo falando sobre alegria, porque essa alegria que nós encontramos nas Escrituras, ela é paradoxal, é muito mais sobre o que recebemos e vislumbramos acerca da eternidade do que aquilo de fato acontece com a gente no dia a dia. Nós temos obviamente, muitos motivos para poder celebrar o dia, alegrar, criar e surgir o riso em nossos lábios, como também temos muitos motivos ou alguns motivos para poder ficar triste. Então, não é nessa proporção que a nossa alegria ou a nossa tristeza ela é medida. Triste mesmo são aqueles que não conhecem Jesus. São aqueles que não tiveram um encontro com Cristo, não se renderam à mensagem da cruz, não enxergam Jesus como o único caminho para a salvação. Inclusive, Ele está tentando falar conosco através de algum celular. Os anjos estão surgindo e eu gostaria de sugerir que vocês usassem o celular apenas para ver a sua Bíblia ou para fazer alguma anotação. E eu tenho certeza que esse pouco tempo que nós temos aqui, Deus ele tem algo para falar com cada um de vocês. Por exemplo, hoje eu tenho motivos de bastante alegria, embora foram últimos dias intensos para pintar a sala de casa, com Catarina, com várias outras demandas acontecendo ao mesmo tempo. É que hoje, pela primeira vez em quase 6 anos aqui em Pernambuco, minha mãe vai vir me visitar. Olha só, gente, não vou pedir para vocês baterem palmas, né, mas... Não, depois eu mostro para ela esse vídeo. Bradamos, mãe, com a sua chegada. Coisa boa. Então eu fico muito feliz, e convido vocês a se alegrar comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30, bastante conhecido, serve muito como conforto e refrigério para cada um de nós em dias difíceis. Eu imagino isso. Enquanto você abre, eu gostaria de lembrar que toda autoridade que foi dada a Cristo, assim como ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, e ele comissiona os seus discípulos a anunciar a boa notícia, mas com toda essa autoridade, ele também faz esse convite do Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 11. E ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e eu tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. É claro que ler de forma literal ou literalista o texto bíblico, a gente olha para isso aqui com um tanto assim, triunfalismo. Uau, é leve andar com Deus, sem responsabilidade, sem esse peso todo. É que às vezes a gente carrega muito mais o peso da religião do que o privilégio de servir a Cristo. Mas eu gostaria aqui de mencionar, de conversar, de expor aqui a vocês algumas características desse convite de Jesus nesse trecho aqui dos evangelhos. Primeiro que assim, uma característica desse convite é que ele é universal. É universal. É básico, mas é essencial que sejamos lembrados dessa característica. É universal.
Vinde a mim todos vocês. Venham a mim todos vocês. É um convite a todos. E em tempos de segmentação, de polarização, de uma perspectiva estritamente binária, de lados e extremos, ou só de uma coisa, ou só de outra coisa, se você é isso, você é tudo aquilo, é importante a gente lembrar que o convite de Jesus, ele é para todos, inclusive aqueles que você não vai muito com a cara. Inclusive para você que se enxerga como alguém desfavorecido do favor de Deus. E parece que a vida é mara, é triste, que Deus ele despejou o seu favor na vida de outras pessoas, menos na sua, que tirou a alegria e colocou a sua alegria na vida de outros, através dessa situação difícil que você viveu, ou que você tem vivido, ou que você tem se deitado sobre ela. Jesus ele dirige essas palavras exatamente nas mesmas cidades onde ele foi rejeitado. Por isso eu digo que não é tão triunfalista, não é tão irresponsável quanto às vezes parece um convite como esse. Vocês vão encontrar descanso, aquilo que eu exijo de vocês não é a mesma coisa que está sendo exigida por aí, vocês terão uma vida muito tranquila, muito leve. Jesus ele fala isso num contexto bastante conturbado. A gente vê isso acontecendo no decorrer das Escrituras, especialmente com Paulo, que ele parece escrever as suas melhores cartas nos momentos mais difíceis, prisão, por exemplo. Mesmo naquelas cidades onde ele é chamado de glutão, beberrão, ele está disposto a receber e a perdoar pessoas, porque ele olha para essas pessoas como pessoas sem pastor, como pessoas perdidas sem saber para onde ir, comendo qualquer coisa, se machucando. Ele olha para essas pessoas e ele faz um convite. Ó, todos vocês, eu tenho descanso para vocês. Eu tenho descanso para essa coisa da alma, porque você descansa uma vez por semana, você descansa depois do trabalho, você tira férias durante o ano, você tem alguns feriados durante o ano, mas parece que você não encontra descanso. Tem um descanso que é diferente desse que a sociedade, que a cultura tem oferecido a você. Ele transcende a isso que tem aí a sociedade e a cultura oferecida a você. É maior, vai além. Jesus ele não disse à humanidade pecadora, afastem-se de mim, mas sim, vinde a mim. Ele diz, afaste-se de mim, Satanás. Mas ele disse, vinde a mim, a todos vocês que estão cansados, que eu tenho um descanso para vocês. Esse convite é dirigido a todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos e culturas, de todos os estratos sociais. É dirigido ao rico, ao pobre, ao doutor, ao analfabeto, às crianças, idosos, aos homens e mulheres, aos ateus e aos religiosos. Esse convite é para todos. Pensa aí na pior pessoa. A pior pessoa, assim, aquela que pisou sério no seu pé, no seu calo. O convite de Jesus também é para ela. Inclusive, aquele político que você não gosta. Inclusive, aquele seu parente que você não quer ver nem no Natal. Inclusive o seu patrão que te mandou embora, seu ex-patrão. Inclusive você. Inclusive a mim. Esse convite é dirigido a nós. Jesus ele não tem preconceitos, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe pessoas pela cor da sua pele, pelo seu status sociais ou pela sua religião. Ele ama a todos sem distinção e ele convida a todos à salvação. Nós cremos nisso, que o convite à salvação é a todos. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta, a porta do céu está aberta, embora seja um caminho estreito. O banquete da salvação está preparado. Foi isso que ele disse. E o convite é dirigido a você aqui e agora. A alegria, ela precisa partir desse pressuposto,
de que existe um Cristo, um Deus, que está na sua direção, lhe mostrando o caminho, oferecendo o caminho. Jesus, ele está pronto a aliviar a sua bagagem, ele está pronto a perdoar os seus pecados. Ele não é o Cristo aonde nós, através de uma oração, podemos oferecer para ele uma oportunidade de não abençoar ou de não aliviar a bagagem dessas pessoas que parecem não merecer. Ele não é esse tipo de Deus. Ele está sempre pronto a dar um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo futuro. Se tem alguma coisa que pode solucionar, se tem uma ordem, se tem um espírito, se tem um Deus que pode transformar a história das pessoas, das cidades, de uma cultura, de uma era, é Jesus. É o Evangelho, é a boa notícia de Cristo Jesus, da graça de Deus derramada sobre os homens, através de Jesus, através do Deus que se faz homem, através dele. Você tem uma história que pode ser moldada, você tem uma vida que pode ser transformada, você tem uma tristeza que pode ser transformada em alegria. Começa com ele e termina nele. Venha a Cristo mesmo cansado e mesmo sobrecarregado, ele vai cuidar, ele vai dar descanso. Há muitos que estão descansando em Jesus, mas ainda há lugar para mais um. Ainda há lugar para você. Só nele você encontra descanso para a sua alma. A primeira característica que nós podemos registrar desse convite de Jesus é que ele é universal. Ele não faz aqui distinção, principalmente porque ele estava sendo dito, sendo feito num contexto de gente que não queria ouvi-lo. De gente que estava dirigindo adjetivos maldosos na direção dele. E ele disse: olha, vinde a mim, venham comigo. Eu tenho uma nova maneira de vida a oferecer a você que vai restaurar esse coração amargo, triste seu. A segunda característica é que esse convite é um convite para uma relação pessoal. Não é impessoal, não é distante. Ele é o Deus conosco. É o Deus que se faz homem, se identifica comigo, com você, se identifica com a sua dor, com a sua lágrima, com a sua tristeza, e ele pode te oferecer uma nova maneira de viver essa vida. Então é um convite pessoal. Vinde a mim. Ele não diz assim, ó, venha à igreja, venha ao tabernáculo, venha em algum lugar santo, venha para qualquer lugar místico que você possa inventar por aí. Para qualquer homem místico por aí. Ele não disse isso. Ele falou assim, olha, eu tenho algo para você. É um pessoal isso. Não é como essas coisas que a gente procura na vida. Essas coisas, esses lugares, essas situações, esse tempo que a gente procura na vida, que vai trazer um tipo passageiro de alegria, de alívio. Não, mas é uma relação pessoal, porque ele vai caminhar. A proposta é caminhar contigo para que ele molde a sua maneira de enxergar o mundo, a sua vida, ao longo da jornada, ao longo da caminhada. Ele vai dizendo para você, olha, esse prisma, esse lugar que você está sentado do sofá, esse lugar da vida que você está sentado, vai manter você nessa condição de tristeza, de angústia, de feridas, de machucados. E olha, venha para este lugar aqui da viagem. Olhe de outra forma isso, que essa chuva não é só uma chuva que atrapalha a sua visão no meio do caminho, mas é uma chuva que vai regar o solo e que vai, inclusive, fazer muito bem a sua plantação, que vai trazer vida em muitos lugares, que dias de chuva não são ausência de sol. Olha aqui, o quarto escuro não necessariamente é algo ruim, é uma oportunidade para você refletir, conseguir entrar, olhar para dentro de casa e perceber quanta coisa está fora do lugar, e por isso tanta tristeza. E eu quero transformar isso numa alegria
perpétua, numa alegria que vai além dessa alegria dos momentos. A salvação não é uma relação com uma instituição, com algo instituído. Jesus ele não convida para ir a uma religião, para você praticar uma quantidade de coisas legais, certinhas, pontuais, sistemáticas. Não é a caridade que você faz, não é a penitência ou o sacrifício. Ele convida, vinde a mim. Ele nos diz assim, ó, faz uma série de coisas no meio do caminho, para que quando você chegar até mim, você esteja aliviado, purificado. Não, isso é algo que vai acontecer na nossa caminhada. Eu sei como você está, e venha com esse cargo todo, com essa carga toda, com esse peso todo, que é no meio do caminho. É pessoal. Não é como nas relações, que a gente precisa se mostrar uma pessoa adequada a determinada situação, ou pessoa, ou lugar, para ser mais ou menos aceitável. E eu não estou dizendo aqui essa coisa da cultura, esses ídolos da cultura, mas, por exemplo, eu gostaria muito no início da amizade, do namoro com a Elô, que eu fosse aceitável. E por isso, assim, evitava falar bobeira, falar mais, não dar mancada. Eu não queria frustrar no início. A gente come pouco, dá para ver que não era verdade. Assim, a gente procura ser aceitável. A gente vai fazer uma entrevista de trabalho, a gente não quer dar uma resposta atravessada e perder a oportunidade dos sonhos. Jesus ele não disse esse tipo de coisa. Ó, você está cansada, faz o seguinte, deixa um pouco de coisa no meio do caminho, para quando você chegar aqui, você não estiver tão endemoniado, sabe? Tão cheio de fantasmas, tão carregado, sabe? Quem acredita em áurea, com uma áurea tão terrível. Nós não queremos, tá, irmãos? Só para deixar claro aqui. Essa coisa pesada, Jesus não disse isso. Ele falou assim, olha, eu sei exatamente o que vocês estão vivendo, passando. E eu quero dizer que eu sou a fonte, eu sou o caminho, a porta, o mediador. Há um só Salvador, e não é por meio desse mestre, desse rabino, não é por meio desse ambiente religioso que você está inserido, colocando um fardo peso sobre você. Só Jesus satisfaz, só Ele satisfaz, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode tirar essa coisa aí guardada, esse espinho aí no seu coração, só Ele pode reconciliar a cada um de nós com Deus, só Ele dá a nós vida eterna, só Jesus satisfaz, só Ele pode nos guiar ao céu, só Ele pode nos guiar para um lugar de alegria eterna. A sua religião não pode te salvar, a maneira de interpretar a religião não pode te salvar, a sua igreja não pode, o farol não pode, a sua doutrina não pode. De divergência e convergência que você tem por aí, não pode, as suas obras não podem, Maria não pode, Pedro não pode, não pode, só Jesus pode dar sentido à sua vida e lhe dar a vida eterna, somente Ele, o que leva Jesus a te convidar a ir até Ele. O que leva a isso? Será que é porque você completa Jesus? Não, isso é graça, é graça, não é porque Ele precisa de mim e de você, não é porque merecemos, não é pelos nossos méritos, mas é pela graça, é simplesmente porque Ele nos ama com a nossa tristeza, com as coisas que geram tristeza, e quer transformar essa tristeza em alegria. É por Ele, e só por Ele. A terceira característica desse convite é que é para todos que têm consciência da sua necessidade. Aqui é a parte que toca mais a gente.
é de reconhecimento de que existe alguma coisa que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Que não somos tão bons quanto esperávamos. Que não é tão perfeito quanto imaginava. Que não é tão legal assim quanto a gente pensava que fosse. É um convite para aqueles que têm consciência da sua necessidade. É todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. É para alguém que tem consciência do seu cansaço. Alguém que tem consciência da sobrecarga que tem carregado. Sobrecarga. E isso não tem a ver com agenda necessariamente. Uma agenda cheia. Eu faço coisa de manhã, de tarde, de noite, trabalho até de madrugada. Minha vida é uma loucura. Trabalho, faculdade, carreira, amigos, família, casa, filhos. Minha vida é uma loucura. É meta para isso, aquilo, é conta para pagar. Uma agenda cheia de coisa. É a coisa que está antes disso, sabe? Antes disso. É porque você faz esse monte de coisa que te deixa cansado. Aonde é que você quer chegar? Aonde você pretende ir com tanta coisa? O que você pretende construir indo aos lugares que você vai? Quando você chegar lá, o que você espera? E fazendo o que você está fazendo, ganhando o que você está ganhando, estando com as pessoas que você planejou. E o que isso tem te gerado? O que e não tem nenhum problema você chegar onde gostaria, ganhar o que você tem pensado, construir o que você tem construído, conhecer as pessoas que você gostaria de conhecer, os lugares. Nenhum problema nisso. É como as motivações te geram cansaço. É como as motivações sobrecarrega, adoece a alma, gera insônia, depressão, síndrome do pânico, arrebenta com a autoestima, deixa você com a autoestima lá embaixo. É admitir que tem alguma coisa errada. E o verbo no original que descreve o cansaço que se instala depois de um tempo pesado de trabalho corporal, é diferente do verbo no original que é usado para falar desse cansaço e dessa sobrecarga. Porque isso aqui ela está falando de uma responsabilidade que você carrega. Porque nós somos responsáveis por aquilo que está dentro de nós. Ah, a pessoa fez tal coisa por mim. Tal pessoa me gerou isso em mim. Quando na verdade assim, é porque isso fez isso comigo. Por que tal pessoa me machucou tanto? Por que eu permiti que isso acontecesse comigo? Porque isso tirou a minha alegria. Por quê? Porque tem me mexido tanto, tem tirado do lugar da vida. Porque me mudou tanto de lugar assim. Então é uma responsabilidade, um cansaço, uma sobrecarga que é mais do que essa do trabalho. John Riley, quando diz, eu concordo com ele, que Jesus não se dirige àqueles que se sentem justos e dignos em si mesmos, mas a todos os que sentem um peso no coração e desejam tornar-se livres da carga do pecado. Jesus ele não se dirige àqueles que estão achando que está tudo bem. Eu estou no controle, Jesus. Vou te dar menos trabalho, porque eu sou muito bom em resolver os problemas da minha própria vida. Sou muito bom, eu sou organizado, controlado, está tudo na minha vista. Deixa comigo, Deus. Não é para esse tipo de gente. Embora você está corretamente errado. Não é para você, mas é para você que diz assim, tem alguma coisa de errado. Tem
alguma coisa errada, porque eu cheguei lá. E isso não mudou o meu coração. Eu continuo triste. Os anos se passaram. É o adolescente que não vê a hora de chegar aos 18 anos, porque ele quer entrar em alguns lugares com 18 anos. E ele arruma um emprego, e ele descobre que ele precisa pagar para entrar nesses lugares com 18 anos. E ele queria muito uma namorada e um namorado. E ele descobriu que ele precisa lidar com as emoções dele e da outra pessoa, dela e da outra pessoa. E que ele quer casar e ter filhos. E que filhos não dormem de madrugada. Que filhos usam fraldas. Roupa cresce rápido. Que precisa pagar escolinha. E o contentamento não vem. A alegria não vem. Porque eu estou colocando no lugar errado. E tem alguma coisa errada com o meu filho, com a minha filha. Tem alguma coisa errada com o meu esposo, com a minha esposa. Tem alguma coisa errada com a filosofia de trabalho no mundo ocidental. Tem alguma coisa de errado na política. Tem alguma coisa de errado com a minha rua, com os vizinhos do meu prédio. E esse convite é para quem está dizendo aqui, Deus, tem alguma coisa de errado comigo. Eu estou vendo o mundo de uma maneira muito gananciosa, equivocada. Eu estou vendo as coisas de uma maneira que eu penso que esse mundo caído e quebrado tem alguma coisa a me oferecer, que vai promover a minha tristeza e transformar o meu pranto em dança. Eu tenho uma expectativa equivocada, e esse convite de Jesus é dirigido em primeira instância àqueles sobre as costas os fariseus lançavam pesadas cargas, exigindo que através dos seus estudos meticulosos, aquelas pessoas simples e letradas não pudessem carregar, não pudessem obedecer. A tradição era maior. E William Barclay ele destaca que para um judeu ortodoxo a religião era algo que consistia em pesadas cargas. Pesadas cargas. E Jesus ele aparece e diz o seguinte: enquanto os fariseus estão fazendo aquilo que eles estão fazendo, colocando pesadas cargas sobre vocês, sobre os ombros, eu tenho uma maneira de remover. Eu tenho uma maneira de mudar a sua história. Enquanto eles viviam esmagados debaixo dessas inúmeras regras e tradições da cultura, da religião, Jesus ele diz assim: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E suave aqui significa do tamanho certo. Eu tenho algo aqui que é do tamanho certo para você. Alguém já teve um calçado que é menor do que o pé? Alguém já teve? Tive muito na minha adolescência. Porque a gente usava o tênis até não caber mais. E aí sim a gente comprava outro. Quando tivesse rasgando pelo uso, porque criança, adolescente, usa tênis um mês e já está estragando. E Jesus ele está dizendo assim, olha, essa coisa que você está carregando, você precisa carregar. Mas eu tenho uma coisa do tamanho, que você pode suportar, que você pode entender, que você pode cumprir. Por isso não necessariamente Jesus está dizendo assim, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, aquilo que eu tenho para oferecer para vocês é diferente, então vocês fiquem tranquilos. Mas ele não está dizendo assim, ó, você está livre. Você está livre. Você não está totalmente livre, mas tem algo que é do seu tamanho. O convite da alegria da salvação não é oferecido àqueles que se julgam bons e justos e merecedores, mas é endereçado àquele que tem consciência da necessidade de ser encontrado por Jesus e ter uma coisa que é do seu número. Aí eu pergunto aqui para você nessa noite,
aquilo que você tem carregado é insuportável, é do seu número, é do seu tamanho, tem sido sustentável essa tua caminhada? Sustentável. É muita coisa, mas é sustentável essa vida que você tem levado? Tem certeza que foi Deus que te deu? Jesus ele destaca 2 pontos aqui. Há pessoas cansadas que precisam de descanso. Eu não sei se você é uma delas. A segunda coisa é que há pessoas sobrecarregadas que precisam de alívio. Descanso e alívio. Descanso e alívio. Alguns de nós têm carregado um fardo de pecado, ou de um pecado. Jesus tem perdão. Jesus tem perdão. E Ele quer tirar esse fardo de você e colocar algo do seu tamanho. Jesus, Ele promete alívio. Eu lhe trarei, lhe darei alívio. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E o descanso não está nessas coisas da vida. Não está nessas coisas da vida. Por isso que às vezes a igreja se torna algo insustentável, intolerante, imparticipável. Inventei agora essa palavra. Porque eu venho tanto, ou eu vou com a frequência que vou, porque eu espero encontrar algum tipo de alívio lá. Eu espero encontrar algum tipo de descanso. Eu espero encontrar um tipo de palavra que vai ser chave para a minha vida, vai destravar os meus problemas, vai destravar essa etapa da minha vida que eu fiquei preso. E não é aqui que você vai encontrar isso. Aqui você encontra a mensagem. Aqui você encontra a comunidade. Aqui você encontra o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Mas não é o lugar que você vai encontrar isso que precisa ser feito no seu coração. É o seu relacionamento com Ele. É a sua relação com Ele, pessoal com Ele. Aí quando você encontra isso, a sua vida em comunidade se torna mais leve. A sua vida em comunidade se torna mais participativa. A sua vida em comunidade se torna mais serva. Eu sou mais servo, porque eu encontrei algo que vai além do domingo, do templo. Vai além. Só está em Jesus. Só Ele pode aliviar a sua bagagem. Só Ele pode te dar alívio. Só Jesus pode nos dar o verdadeiro descanso para a alma. Para refletir e praticar, eu gostaria de convidar vocês, convidar a você, a identificar qual peso tem roubado a sua alegria. Qual peso tem roubado a sua alegria? A alegria começa quando você admite a sua tristeza em Jesus. O convite à alegria não é oferecido àqueles que se julgam bons, justos, merecedores. São para os tristes e cansados. E aí Jesus, Ele tem alívio para você. Quando carregamos culpas não resolvidas, culpas não perdoadas, elas nos oprimem e minam a nossa alegria. E eu termino aqui com uma pergunta para você. O que tem gerado culpa? O que tem te gerado culpa? O que tem acontecido durante sua semana, a sua história até aqui, que tem gerado culpa? E essas coisas minam e continuarão a minar a sua alegria, se você não